Uma boa noite, gente boa, povo de Deus. Vamos tomar nossos assentos. Uma palavra, enquanto a gente ouvia os louvores e cantava ao Senhor, me veio ao coração tão importante, que é o chamado de Jesus: vem e segue-me. O Evangelho é Cristo que morreu e ressuscitou para nos trazer uma nova vida. Sua morte e sua ressurreição são ao mesmo tempo uma prova do seu amor e uma prova do seu poder. Ele nos ama tanto que foi capaz de enfrentar a nossa maldade, carregar a nossa maldade, enfrentar a nossa rebeldia e sofrer no seu corpo essa rebeldia, essa maldade, e transformar essa morte em vitória. E Jesus, baseado naquilo que ele fez, ele faz um convite a todos nós, crentes e não crentes: vem e segue-me. Vem e segue-me. Você imagina que você fosse agora convidado a pilotar um Boeing 737, colocado diante daquele painel cheio de mostradores, relógios e manivelas e manete, não sei quantas coisas mais. Você toparia o desafio? Você pegaria um avião e tentaria pilotar esse avião? Eu não faria isso. Nem sequer sei onde ligar o avião, onde dar ignição. Só que isso que muitos de nós fazemos com as nossas vidas. A nossa vida é um Boeing muito importante, complexo, e nós acreditamos que somos capazes de pilotar a nossa própria vida. E Jesus faz um chamado para cada um de nós: vem e segue-me, porque Ele sabe que nós não somos capazes de pilotar a nossa própria vida por nós mesmos. O renunciar a nós mesmos para seguir Jesus é renunciar a um eu confuso, caótico, que toma decisões equivocadas, impulsivo, com um viés totalmente distorcido a respeito das situações. Quando Jesus diz assim: vem e segue-me, renuncia, Ele está nos chamando para um caminho de vida. Ele diz: eu sei pilotar esse avião, eu sei conduzir esse avião, eu sei levar ele ao lugar de destino que ele foi criado para ser levado. Por isso, quem não tomou uma decisão, ou quem já tomou uma decisão, precisa tomar essa decisão todos os dias. Você crente que vem na igreja todos os domingos, você precisa cada dia decidir seguir a Jesus. Você está seguindo a Jesus? Você está seguindo nesse momento a Jesus? Você está seguindo pelo caminho que Ele te chamou? E você que não tomou uma decisão, você já tomou uma decisão? Ou você vai continuar tentando seguir a vida do seu jeito? O chamado de Jesus é para renunciar a esse eu caótico e seguir a Ele por um caminho de vida. Ele provou seu amor e seu poder, e Ele nos chama a crer, e quem crê, verá. Aqueles que crerem experimentarão e verão o melhor de Deus nas suas vidas. Guarda isso no teu coração. Isso é a coisa mais fundamental da vida. É decidir. É dizer: eu quero seguir Jesus. Crente, siga Jesus. O que você está fazendo, as decisões que você está tomando hoje, siga Jesus. Renuncie a si mesmo. E você vai encontrar vida. Não vai encontrar morte, não. Vai encontrar vida.
Enquanto persistimos em seguir nossos caminhos, nós continuaremos batendo com a cara na porta. Continuaremos experimentando a decepção. Continuaremos repetindo ciclos de destruição nas nossas vidas. Mas quando formos capazes de crer, porque crer é um ato de coragem, quando formos capazes de tomarmos uma decisão em relação a Jesus, então nossa vida avançará de fato. Mas se ficamos, eu vou, mas eu não vou, eu vou, mas eu talvez, não tenho certeza, e nunca damos o passo, nossa vida fica estagnada. Nossa vida fica em decepção. Por isso é fundamental para nós decidir no nosso coração, diante de Deus, eu vou seguir. E vou persistir em seguir. Na minha vida pessoal, no meu coração, na minha mente, vou persistir em seguir a Jesus. Essa é a decisão mais revolucionária que um ser humano pode tomar na sua vida. Nós somos criados para valorizar na nossa sociedade a decisão da nossa carreira. Somos instruídos a nos prepararmos desde pequenos para aquilo que nós vamos fazer no trabalho. Mas eu quero te dizer que essa não é a decisão mais importante. A decisão mais importante é se seguiremos a nós mesmos ou se seguiremos a Jesus. E eu quero incentivar, eu quero estimular, eu quero desafiar cada um de nós que está sentado aqui a seguir Jesus. Em cada caminho, em cada encruzilhada da vida. O que eu faço agora? Siga Jesus. Faça o que Jesus te diz para fazer. Anda no caminho dele. Como faço? Faça como Jesus, que você vai encontrar a vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero trazer um assunto nessa noite que eu acho que é esquecido pela igreja evangélica, mas que a palavra de Deus fala muito e que é fundamental, que é sobre o corpo. O corpo, ele importa para Deus. O corpo é uma peça-chave da nossa espiritualidade. Nós não temos um corpo. Porque as pessoas dizem, eu tenho um corpo. Nós somos um corpo. Nosso corpo e alma estão intrinsecamente e profundamente conectados. Tanto é que se alguém tem uma parte do seu cérebro afetada, sua personalidade é afetada. Quer dizer, essas coisas intangíveis estão conectadas com a corporeidade, com aquilo que se vê, com aquilo que a gente pode tocar. Deus criou o corpo. Quando você olha a história da criação, Deus criou o ser humano não como uma alma penada. Nós não somos uma alma penada. Deus nos criou do pó da terra, somos corpo e alma vivente. E logo em seguida, nós vemos que Deus não somente fez isso, como Ele vestiu-se por meio de Jesus e manifestou-se na encarnação como corpo. E logo em seguida nós olhamos o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus curou muitos enfermos. Por que Jesus curou enfermos? Foi só para mostrar o seu poder? Não. Primeiro por compaixão e segundo porque o corpo é importante. Ele olhava aquelas pessoas, uma pessoa cega. Que coisa triste uma pessoa não poder enxergar. Ele olhava aquela pessoa cega com compaixão, curava. A pessoa saía, ela recuperava a sua dignidade, ela começava a trabalhar de novo, porque ela podia enxergar. O leproso, isolado, era restaurado à sociedade. O coxo, paralítico. O corpo é importante. O corpo é fundamental na nossa vida. Só que nós esquecemos disso. O corpo, ele afeta todas as coisas que eu faço. Tem pessoas, por exemplo, que estão deprimidas porque descuidaram do corpo. Tem pessoas que vivem dentro
de um quarto não saem daquele quarto. Suas emoções estão acanhadas, elas estão sem ânimo, elas não pegam sol. O corpo precisa pegar sol, precisa enxergar o que está na volta. O corpo precisa ser tocado por outras pessoas, e a pessoa fica enfurnada, e muitas pessoas estão hoje enfurnadas, como aquilo que você faz com o corpo afeta sua alma. Aí uma pessoa está desanimada, não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque descuida da maneira como anda no seu corpo. Então a nossa espiritualidade, ela está conectada com o corpo. Ela não está separada. Isso aqui, né? Vou andar de qualquer jeito, porque isso aqui é só o exterior. É o exterior, mas ele é mais do que o exterior. O corpo é a maneira pela qual eu manifesto a minha personalidade, quem eu sou. Pelo corpo eu manifesto os pensamentos. É incrível. Quem estuda linguagem corporal consegue entender, eu consigo perceber o que as pessoas estão pensando, muitas coisas do que elas estão pensando, só pela maneira como elas se posicionam com o corpo. Você percebe. Elas fazem movimento, tocam aqui, botam a mão aqui atrás. Cada coisa dessa tem uma conexão com uma emoção e com um pensamento. Quer dizer, está tudo ligado. E nós descuidamos, e nós não levamos a sério. E algo tão fantástico, e que as pessoas esquecem, é que no futuro, o que Deus nos dará? Deus nos dará um novo corpo. Quer dizer, às vezes a gente vê as imagens do céu, eu vi quando era pequeno nos desenhos, a pessoa subia com um lençolzinho assim, com uma lira tocando lá para cima. Então a gente imagina andando no mundo futuro, como se fosse, sabe, seres que não tocam, que não sentem, que não têm expressões claras e definidas no seu corpo, e tem. E a promessa de Deus é essa. Teremos um novo corpo. Não seremos só uma alma. Não seremos só uma personalidade desconectada de tudo. Olhando, acho só com os olhão assim, por aí. Não, é muito mais do que isso. E nós precisamos entender. Porque talvez tenhamos problemas espirituais. Veja bem, nós podemos ter problemas espirituais porque estamos descuidando do corpo. Assim como o corpo tem problemas porque temos questões espirituais não tratadas, também o espírito tem problemas porque temos questões corpóreas não tratadas. Então quer dizer, se você cuidar do corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, se você cuidar do corpo, isso vai se refletir no seu espírito. Na sua maneira, na sua motivação, no trabalho que você executa. Tudo vai ter uma repercussão. Agora, se você descuida também, você vai ter, de alguma forma, isso repercutindo na sua vida. Eu quero ler alguns versos bíblicos, mas antes disso também quero falar uma coisa, porque a gente está imerso numa cultura. E a nossa cultura, ela também não tem uma visão saudável do corpo. A nossa cultura parece que ela se importa muito com o corpo, mas de fato não se importa. Porque o corpo na cultura, ele é utilizado e é visto somente como um instrumento de manipulação da pessoa. Você olha assim, casais que se casam, que não têm uma consciência espiritual. Casais que se casam, não cuidam mais do corpo. Descuidam da aparência, descuidam da apresentação, porque quando você, presta bem atenção, às vezes a gente fala disso com uma certa superficialidade, mas presta atenção, quando você gosta de uma pessoa, de fato, você gosta de uma pessoa, você se cuida,
na maneira como você se apresenta. Se você valoriza alguma coisa, por exemplo, lhe convidam para um aniversário, você valoriza a pessoa que te convida para o aniversário, você se veste bem, você coloca um perfume, você vai bem, você capricha, porque você honra a pessoa dessa forma. Agora, se você quer desprezar, quer fazer um desaforo, você entra de qualquer jeito naquele lugar. E assim também no casamento. Você estava muito apaixonado pela sua esposa, muito apaixonado pelo seu esposo. Então você caprichava na maneira como se vestia, como se penteava, como se perfumava, para não dar bafento, para comer do jeito direito. Aí depois que casa, se descuida com o corpo. Aí o casamento se descuida. Aí acaba que o descuido, presta bem atenção, o descuido que eu tenho com o corpo é uma manifestação do descuido que eu tenho no meu casamento. Porque se eu descuido do meu corpo, eu também estou descuidando do meu casamento. É a mesma coisa. E aí acontecem muitos divórcios. Aí eu vejo, isso é uma manifestação que eu vejo muito na nossa cultura. Aí a pessoa se divorciou, está sozinha, o que acontece? Vai para a academia. O que mais tem na academia é gente divorciada. O cara se divorciou, ele foi para a academia. Foi ficar musculoso, foi fazer dieta. Por quê? Por que não fez dieta antes? Por que não se cuidou antes? Claro, se divorciou porque o corpo manifestou uma realidade de descuido com o casamento. Vejam só como as coisas espirituais estão ligadas com as coisas corpóreas. E a Bíblia diz que é assim mesmo. E aí, foi-se, o casamento, a pessoa retorna e vai para aquele ciclo. Fica bonitinha, quer chamar atenção, casa de novo e daqui a pouco está descuidando de novo. Então, presta atenção no que a Bíblia nos diz. Vamos ler o que corpo é peça-chave. Pois foram comprados por alto preço. Eu estou aqui me esqueci de colocar o celular no silencioso. Não faça como um pastor, porque depois o celular fica gritando na hora errada. Bote o seu celular no silencioso, olha aí se ele está no silencioso. Pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com seu corpo. Cristo morreu, Cristo entregou o seu corpo para que você transformasse o seu corpo, para transformar o seu corpo num templo espiritual. Seu corpo é um templo do Espírito Santo. É isso que Cristo fez. Agora tem outro versículo bíblico. Vamos para o próximo. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas em vez disso, ao pecado, vamos colocar claro? Ganância, orgulho, inveja, preguiça, ira, avareza. Então aí você tem aí você entende o que é orgulho, já falei. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Amém? Vamos para o próximo. Mais um. Eu já li esse versículo esse ano aqui com vocês, mas eu acho importante. Paulo fala, disciplina o meu corpo como um atleta. Olha aí, disciplina o meu corpo como um atleta. Você disciplina o seu corpo como um atleta? Hein? Treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Palavra de Deus. Queridos, a Bíblia nos ensina claríssimo que o corpo é fundamental para a nossa espiritualidade. Agora eu quero falar com vocês de que forma isso acontece bem prático. Bem prático. Primeira coisa,
que a Bíblia nos ensina? Vamos entrar direto já. 5 ensinamentos do Evangelho. Primeiro, Deus uniu sexo e amor. O sexo é uma das coisas mais impactantes na nossa vida espiritual. O sexo é algo corpóreo que tem profundo impacto na vida espiritual. As pessoas da nossa cultura, elas priorizam, valorizam o sexo casual, ou seja, o sexo por puro instinto. E o sexo por puro instinto, por pura vontade, por puro desejo, sem conexão com o amor, gera o quê? Gera uma sociedade de pessoas que apenas usam os outros. Se aproximam das pessoas com intenções apenas de utilizar os outros como instrumentos de prazer. A revolução do Evangelho, a revolução do cristianismo é que ele une aquilo que as sociedades sempre separaram. Ele une o sexo e o amor. Se nós queremos entender a importância e viver a nossa vida plena, nossa vida espiritual plena, nós precisamos saber que Deus uniu sexo e amor. O que isso quer dizer para o crente que se casou? O crente que está casado, que é importante a sua vida sexual. É muito importante que você, meu irmão, minha irmã, tenham uma vida sexual satisfatória e abençoada dentro do casamento. Não existe casamento. O casamento ele começa a acabar quando não existe ou quando a vida sexual começa a minguar sem um motivo aparente. Não existe mais. Vão se separando. Primeira coisa que acontece com um casal que vai se separar é a crise nas relações sexuais. Por isso é tão fundamental para a nossa espiritualidade, presta atenção. Uma pessoa que não está bem na sua vida sexual, ela começa a entrar em crise espiritual. Ela começa a entrar numa confusão, porque ela sente o desejo e o seu desejo não é realizado dentro do contexto que deveria. Ele começa, ou ela começa a olhar para fora e começa a sentir culpa por olhar para fora e por não viver aquilo que precisaria viver no seu casamento. E aí começam a haver uma série de conflitos interiores que começam a comprometer a vida espiritual. Também dentro da igreja a pessoa chega, eu estou me sentindo mal, me sinto distante de Deus. Não é que Deus esteja distante, mas é que o nosso coração está tão confuso e tão fora de ordem, tão no caos, com uma série de sentimentos conflitantes que nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Deus está presente, mas nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Então vejam só, e presta atenção, Paulo fala uma coisa muito importante, porque os coríntios, a igreja de Corinto, uma igreja para a qual Paulo escreveu a respeito da sexualidade, eles pensavam o seguinte, não importa o que a gente faça com o corpo, a gente pode ir lá se deitar com as prostitutas, porque isso não afeta a nossa vida espiritual. E Paulo diz assim, quando você se une com uma pessoa sexualmente, você se torna um com ela. Você compartilha sentimentos, você se torna íntimo. Os espíritos se conectam também. É algo profundo. Então, quando alguém se unia a uma prostituta, se unia também com todo o contexto espiritual que envolvia uma união com uma prostituta, uma pessoa que vivia uma vida imoral. Então, nós precisamos entender, nós cristãos, que a nossa vida sexual impacta a nossa vida espiritual. Por isso, nós precisamos viver e entender, primeiro, que o projeto de Deus para a sexualidade é casada com o amor. Cristão que vive uma vida sexual casual está fora do propósito de Deus.
E quando estamos fora do propósito de Deus, podemos esperar o caos. Não pense que você vai viver sem propósito, não vai viver o caos. Vai viver o caos. Você está fora daquilo que Deus planejou para você. Então isso é uma coisa fundamental que nós precisamos entender na nossa vida. Primeira coisa fundamental. Deus uniu sexo e amor. Segunda coisa, fundamental para o corpo. Descansar é obedecer. Tem muitas pessoas que têm um complexo de onipotência. Presta bem atenção. Toda pessoa que trabalha demais tem um complexo de onipotência. Se acha um pouco como Deus. Se acha capaz de resolver todos os problemas. Não é só, não, mas como ele é trabalhador, como ela é trabalhadora, não. Por detrás de uma pessoa que trabalha demais, que não descansa como tem que descansar, que se destrói fisicamente, está um sentimento de eu resolvo as coisas. Eu a faço acontecer. Eu consigo dar conta de tudo. É um complexo de onipotência. A Bíblia diz que uma das coisas fundamentais para o nosso corpo, para a nossa espiritualidade é o descanso. Sabia que tinha um dia chamado sábado, que as pessoas tinham que obedecer no Antigo Testamento? Hoje, o princípio se mantém, nós temos que ter um dia da semana no qual nós descansamos. Mas tem gente que diz assim, eu não descanso. Eu trabalho, todos os dias eu trabalho. Eu só vou para a cama quando eu estou morto de cansado. Eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia. O que eu posso dizer para você? Você está pecando. E outra, o seu descuido com o descanso do seu corpo repercute na sua espiritualidade. Por quê? Porque a pessoa que não descansa, ela tem uma raiva subjacente. Você pode ver uma pessoa que não descansa, ela está assim. Por quê? Porque ela está debaixo da adrenalina, parece um cão raivoso. Entendeu? Cachorrão. Está sempre ligado. É o telefone, é o computador, né? O que está acontecendo na volta. Meu irmão, você não é Deus. Você não é onipotente. Você não vai resolver todos os problemas. Os problemas vão continuar existindo. Você vai morrer com problemas para resolver. Vai morrer e tem coisa para resolver ainda. Você vai deixar problema para os outros resolver. Não adianta. Não, eu não quero deixar problema para ninguém. Vai deixar, não tem. Não, mas eu já planejei o meu velório. Vão ter coisas para resolver. Não adianta. Então, descansar, presta atenção, é obedecer. E quando você descansa, seu corpo vive de outro jeito. Quando você descansa, você é melhor marido. Quando você descansa, você é melhor pastor. Quando você descansa, você é melhor trabalhador. Quando você descansa, você é melhor amigo. E que coisa, às vezes você faz... Deve ter acontecido, você faz a reunião com uma pessoa e a pessoa chega morta na reunião, de cansada. Entendeu? Já aconteceu isso aí com você? Faz uma reunião, um encontro de amigos, e a pessoa está com um olho assim, aquele olho assim, né? Só para dizer que está presente ali. Está muito cansada, ela não está presente, na verdade. Ela não está ali, porque ela não descansa. Ela só entrega o seu corpo para o trabalho. Quando não é trabalho, ela tem dificuldade de estar presente. A Bíblia diz que descansar é obedecer. Durante o dia tem que ter período de descanso. Durante a semana tem que ter período de descanso. Durante o mês tem que ter período de descanso. Durante o ano tem que ter o tempo de descanso. 15 dias, a cada 6 meses, o que for. Porque é assim que o ser humano se renova. Com o corpo renovado, você é capaz de amar as pessoas melhor. Cabeça, sabe? Dormiu bem. Acorda novo. Com a mente límpida.
Quando você não dorme bem, você enxerga tudo ruim, parece que está todo mundo de mal com você. Parece que todo mundo está falando atravessado. Você desvincula tudo. Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo, que você está cuidando das pessoas também. Porque você imagina, você chegar, muitas pessoas aqui, nós planejamos ter netos, eu planejo ter netos. Você também, muitas pessoas aqui, e eu quero chegar velho com capacidade de carregar os meus netos no colo. Agora, se eu não cuido do meu corpo, o meu amor vai ficar ausente e os outros vão ter que cuidar de mim. Você quer que os outros cuidem de você? Você quer ficar cedinho sendo cuidado pelos outros, carregado pelos outros? A uma hora a gente vai ter que ser cuidado. Quanto mais tarde isso for, melhor, né, gente? Amém? Tem os jovens aqui, mas está muito longe. Cuida, vigia já desde agora. Mas presta atenção, você imagina com 60 anos você já ter que ser carregado pelos outros? Escuta, cuida do teu corpo, para que você adie esse dia muito, que as pessoas têm que cuidar pouco. Eu quero que cuidem pouco de mim, entendeu? Porque eu amo as pessoas que estão na minha volta. Não quero ser para os outros, entendeu? Não quero que... O máximo que eu puder. Então, se cuidar é amar os outros também. É uma forma de amar as pessoas que estão na nossa volta. Aí fica aí teimoseando. Não vou no médico. Não, porque eu não preciso. Não sei o que mais. Dá o piripaque, quem é que tem que fazer, quem é que tem que correr? Sua família. Todo mundo tem que se deslocar. Então, descansar é obedecer. Terceira coisa. Vamos lá. É legítimo, crente, é legítimo buscar a saúde de todas as maneiras possíveis. As pessoas que buscavam cura de Jesus, Jesus nunca condenou. E também nunca disse, vocês não deviam ter ido no médico. Tinha médico naquela época, os médicos daquela época eram um terror. Pouca coisa funcionava naquela época de medicina, mas mesmo assim, Jesus nunca disse que não era legítimo eles buscarem a cura de suas enfermidades. Pessoas que estavam sofrendo, trouxe a cura. É legítimo. E nós precisamos buscar a saúde de todas as formas. Hoje em dia nós temos tantas informações. Absorva as informações. Cuide de si. Você está fazendo um grande favor para si mesmo e para as pessoas. Busque de todas as formas. Eu lembro de Paulo dizendo, o conselho de Paulo para Timóteo: toma um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago que ele tinha no estômago. Eu não sei se vinho faz bem para o estômago, mas eu sei que Paulo deu uma de médico, tentou dar uma de médico com o Timóteo, tentou dar um conselho. Tem muita gente que leva a sério demais esse conselho, interpreta meio entusiasticamente, o versículo bíblico. Eu acho que eu estou com problema no estômago, vou tomar uma garrafa de vinho. Calma. Não é assim que a gente interpreta a Bíblia. Mas o fato é que a Bíblia nunca diz que é errado nós buscarmos a saúde. Nunca nos condena nisso, porque Jesus trouxe saúde. Então, tudo que traz saúde para o ser humano é um instrumento divino para nós. Então, você sabe que alguma coisa, cuida, porque isso é bênção para os outros também. Quarto lugar, todo princípio bíblico tem o seu outro lado também. O corpo precisa de trabalho. Precisa de descanso, mas precisa de trabalho também. Tem gente que precisa de trabalho no corpo. Tem muita gente preguiçosa hoje em dia. A tecnologia nos deixou muito preguiçosos. Agora presta atenção. Homens, mulheres, jovens, todo lugar onde a gente vai, sempre há um trabalho para nós. Sempre há um trabalho para nós. Mesmo que seja um aniversário que você vai. Eu me lembro quando a gente ia para os congressos com os jovens,
A gente ia congresso em outras cidades. O pessoal se lembra disso porque eu sentava, conversava com eles antes de sair no nosso ônibus. Digo, gente, nós estamos indo para outra cidade. Nessa cidade que nós estamos indo, nós não vamos ser peso para os irmãos. Então, vocês vão ser servos lá. Vocês vão ajudar em tudo que for necessário. Vocês vão se oferecer para ajudar naquilo que for necessário. E graças a Deus, eu recebi só elogios dos jovens da nossa igreja. O pessoal diz assim, bah, como os jovens de vocês são dispostos, como são trabalhadores, como ajudam, como não dão problema. Eu digo, aleluia, glória a Deus. Porque o corpo precisa de trabalho. Você vai no aniversário também, te convido para fazer, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar. Jovem que está aqui, pai que está aqui, pelo amor de Deus, pai, faça o teu filho trabalhar em casa. Não dá tudo nas mãos dele, você está cometendo um crime. Para esse reizinho, para essa princesa que não faz nada. Você está aleijando o seu filho. Presta atenção, essa é a verdade. Você está aleijando o filho que você não ensina a trabalhar. Tem que aprender a trabalhar. O corpo precisa de trabalho. O que acontece com o corpo que não trabalha? Atrofia. É capaz de pegar até alergia. Tem uma alergia a trabalho que é uma coisa de louco. Chega a me dar fico pipocado aqui. Tem tanta coisa importante. Olha, uma casa, você sabe, você que tem casa, você sabe que a casa parece que tem sempre uma coisa para fazer. Tem sempre, parece que vai ser, a gente faz e sempre aparece outra coisa para fazer. Então, todo mundo tem que trabalhar. É nossa casa. Você tem que olhar para o seu filho e dizer assim, é nossa casa. É nossa família. Isso aqui é todo mundo junto. Faxina, todo mundo tem que faxinar. Todo mundo tem que limpar. Limpa o teu quarto. Limpa o teu quarto. Ajuda a limpar a sala. Entendeu? Isso é fundamental para o nosso corpo. E aí quando uma criança e quando um jovem aprende a trabalhar em casa, vai trabalhar fora também. Porque o trabalho também é importante fora, em todo lugar se precisa de trabalho. E eu ouvi uma verdade, ouvi uma verdade que nunca mais me esqueci, de um taxista aqui em Pelotas. Quem quer trabalhar, trabalha. Escuta, pega essa palavra para você. Quem quer trabalhar, trabalha. Isso é verdade dentro de casa e isso é verdade fora de casa quando você for para o mercado de trabalho. Se você quer trabalhar, você vai trabalhar. Agora, se você não quer trabalhar, vai acontecer de tudo. Tudo que é desgraça acontece. Entendeu? E o nosso corpo precisa de trabalho. Nós somos feitos para trabalhar. E quanto mais nós trabalhamos, mais o nosso corpo fica saudável, fica bem. Entendeu? Tem que descansar? Tem que descansar. Mas quando você não está descansando, né? A maioria do tempo você tem que estar trabalhando. Amém? Glória a Deus. E por último, os 5 sentidos precisam ser nutridos no nosso corpo. Os 5 sentidos. O primeiro é a visão. Primeiro sentido, a visão que precisa ser nutrida. Nós temos que encher o nosso corpo de visão daquilo que é belo, daquilo que é bonito, daquilo que é inspirador. Nós temos que, sabe, a natureza, nós precisamos buscar o contato de novo com a natureza. Eu acho fantástico, tem um texto bíblico, o Salmo 104, ele fala da beleza das coisas que Deus criou, e diz assim, o Salmo 104, verso 31, que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Quer dizer, o que Deus criou alimenta a nossa vida, alimenta o nosso corpo, quer dizer, alimenta os nossos olhos precisam ser alimentados com coisas bonitas. O que você tem alimentado os seus olhos? O que alimenta os seus olhos? Segunda coisa, são os cheiros. Deus criou tantos cheiros agradáveis, tanta coisa
agradável, coisas boas, meu irmão, hein? Coisas boas. Vejam o templo do Senhor no Antigo Testamento. O que tinha? Tinha perfume no templo, gente. Tinha incenso no templo. Entrava no templo, tinha um cheiro. Por quê? Por que havia incenso no templo? Porque Deus se agrada. Se o templo antigo tinha perfume, você que é o templo do Espírito Santo tem que ter perfume também, meu irmão. A base bíblica para o irmão usar perfume. Você tem que ter perfume também. Você tem que cheirar bem. Porque isso meu irmão, é isso mesmo. A gente tem que procurar, porque o que fazemos no nosso corpo repercute no nosso espírito. O outro senso fundamental, o sentido fundamental, o toque. O toque, nós precisamos do toque para nutrir o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma. Nós precisamos de abraço. Precisamos abraçar, por isso que essa igreja tem 20 abraços no final. Precisamos abraçar muito. Precisamos fazer carinho, receber carinho. Essas coisas. Mas eu nunca aprendi. Vamos começar a aprender. Sempre é tempo de aprender coisas novas. Eu não sei, né, tem alguns irmãos que eu sei que tem mais dificuldade, mas a gente vai lá e taca-lhe um abraço neles. Tem uns irmãozinhos aí que são meio, né? Né, seu Oswaldo? Eu nunca lhe dei um abraço, seu Oswaldo? Não? Agora o senhor vai ver. Quando terminar o culto, o senhor vou lhe pegar. Pode deixar. Ó, irmãos, vamos pegar o seu Oswaldo. Mas, gente, isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Não é? Às vezes a pessoa pensa, pastor, vem com essa história. Deus nos criou para isso aí. Outra coisa, os nossos ouvidos, nós precisamos de boa música. Nós precisamos ouvir boas mensagens. Nós precisamos ser inspirados por palavras inteligentes. Veja, olha, às vezes as pessoas ficam só ouvindo asneira o dia inteiro. Como é que não vão ficar doentes? Só ouvindo bobagem. E também tem o paladar, a comida, o alimento comido sem pressa. Hoje em dia as pessoas estão tudo apressadas, e até quando elas têm tempo, elas comem rápido. A pessoa, sabe? Parece troglodita. Entendeu? Come devagar, apreciando, dando graças a Deus. Você come como pai, tem que tirar o pai da forca, ou como quem dá graças a Deus? A Bíblia diz que nós damos graças a Deus enquanto comemos. Então isso é o corpo, gente. O corpo é um instrumento através do qual nós servimos a Deus. E por isso, precisamos cuidá-lo, precisamos ter uma espiritualidade que envolva toda a nossa vida, que envolva todos os aspectos e as dimensões do corpo. Precisamos resgatar isso, porque muitos de nós estamos sofrendo porque estamos descuidando do nosso corpo. Eu quero desafiar a gente nesse ano, desafiar os homens. Os homens são os que mais se descuidam no corpo. Os homens têm um instinto mais aventureiro, se arriscam mais na vida, precisam cuidar mais do corpo. Homens, precisamos cuidar mais, precisamos zelar mais. Mulheres também. Não fica só olhando para o marido também, você tem também que tem que cuidar do seu corpo. O que você precisa cuidar? Presta atenção, o seu cuidado com o corpo vai repercutir na sua vida espiritual. Não pense que isso está desconectado, está intrinsecamente desconectado. Que nós possamos ter o entendimento, porque eu sei que a gente traz uma mensagem dessa, para pastor, para com isso. A gente tem essa noção evangélica, vou andar de qualquer jeito. Não, o corpo importa para Deus. Templo do Espírito Santo. Tem que estar cheiroso, tem que estar cuidado, tem que estar bem zelado, tem que estar muito bem estabelecido, porque isso vai
repercutir na nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tudo se torna um ciclo virtuoso. Você se cuida, você cuida do outro. Você cuida do outro, você cuida também sua vida espiritual. Você começa a tomar decisões que te inclinam para a vida. Você começa a tomar decisões que te empurram para fazer a vontade de Deus. Eu quero orar por você, meu irmão, que entende que precisa cuidar do seu corpo, que você precisa tomar decisões em relação a isso. Queremos orar por você, sim. Isso são coisas muito importantes na nossa vida. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque às vezes nós nos tornamos aprisionados de pensamentos que nos, seguram. E nós precisamos ter a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, uma disposição renovada, uma esperança renovada, para que a gente caminhe adiante nessas questões.